Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de nossa meditação desta manhã de domingo, Isaías, capítulo 26. Abra sua Bíblia, na profecia de Isaías, no capítulo 26, nós vamos ler todo o capítulo, que possui apenas 21 versículos, não é um capítulo tão grande, e pautaremos então a nossa meditação no capítulo 26 de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem, porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, a todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso Redentor. Abençoa-nos agora, abrindo os nossos olhos espirituais, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, como precisamos entoar um cântico de confiança nestes dias maus, não é mesmo? Qual tem sido o seu cântico? O que você tem entoado com os seus lábios? Qual tem sido a sua casa espiritual, a sua câmara espiritual? Em quem você tem confiado nestes dias de calamidade, nesses dias de provação? Como anda a sua confiança em Deus? A ansiedade tem invadido o seu coração? Sua alma está aflita, insegura, angustiada? Paira em seu coração incertezas quanto ao futuro? Isaías descreve neste capítulo 26 um cântico de confiança no Senhor. Recordemos, irmãos, brevemente um pouquinho sobre Isaías, antes de nos deter no capítulo 26. Isaías serviu como profeta na corte real de Judá. Profetizou mais de 40 anos, por volta dos anos 740 a 701, 700 antes de Cristo, durante o reinado dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Qual foi a mensagem de Isaías? A mensagem do profeta Isaías combinou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo com conforto e esperança. Isaías não somente repreendeu, não somente denunciou o pecado, mas Isaías também apresentou conforto e esperança. Desse modo, o profeta pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor em meio à disciplina. Afinal, o povo iria para o cativeiro da Babilônia. Um profeta que profetizou esperança. Isaías também falou sobre bênçãos futuras, que seguiriam após o cativeiro da Babilônia. Ele profetizou que um remanescente sobreviveria, a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Isaías é reconhecido como um profeta messiânico. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se deu e se dá pelo modo detalhado e completo como Isaías descreveu a pessoa do Messias. E então nós nos lembramos de Isaías 53. O profeta, ali no capítulo 53, faz uma descrição extraordinária de Jesus como servo sofredor. Isaías apresenta Jesus como o servo que traria justiça às nações, restabeleceria a aliança, iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação para os gentios. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento futuro, escatológico. Quando nós estudamos o capítulo 65 e 66, os dois últimos capítulos da profecia, vemos o profeta declarar salvação dos gentios e o remanescente de Israel, reunindo a este povo. E ele então prediz a nova Jerusalém, os novos céus, nova terra, nos fazendo lembrar de Apocalipse 21, 22. O nosso texto, capítulo 26, encontra-se na divisão da profecia que abarca os capítulos 24 a 27. Esses capítulos, 24 a 27 da profecia de Isaías, são chamados pelos estudiosos de pequeno Apocalipse. Por quê? Porque Isaías usa termos escatológicos, em especial quando ele aponta para a consumação, para o dia final. Vamos analisar este capítulo? Observe que o capítulo 26 começa com o profeta descrevendo a salvação do Senhor naquele dia. Olhe as primeiras palavras, naquele dia. Então vem a pergunta, que dia é esse?
A que dia o profeta se refere? O profeta, irmãos, se refere ao momento da intervenção divina. Isaías usa muito essa expressão naquele dia. Capítulo 2, versos 11 e 12, você pode observar. Capítulo 13, verso 6. A referência que Isaías faz quando diz naquele dia, abrange os eventos históricos, como a queda de Judá para a Babilônia, mas também abrange o dia final, a escatologia, o dia do juízo, o dia em que o Senhor vai conceder salvação aos que se entregaram ao Messias, ao servo sofredor Jesus. Esta salvação significa segurança para o povo. Veja o que ele diz aí nos 4 primeiros versos. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é Deus, é uma rocha eterna. Isaías então prediz a consumação e agora anima o povo a enfrentar as dificuldades do presente. Confiai no Senhor, olha o verso 4. Mas confiai no Senhor perpetuamente. Por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha firme. Isaías descreve a salvação como cidade forte. Podemos ver aí no início do texto. Tendo hoje, irmãos, a revelação completa em nossas mãos, sabemos que a salvação é concedida àqueles que o Senhor conserva em perfeita paz, no Emanuel, no Deus conosco. Jesus é o príncipe da paz. Hoje nós podemos interpretar esta profecia com um olhar ampliado. Somente Cristo é o príncipe da paz, somente nele temos a paz. A paz é concedida àqueles que possuem um propósito firme. Olha o versículo 3 novamente. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aqueles que confiam na rocha eterna, versículo 4. A vereda do justo é aplanada pelo Senhor. Os remidos do Senhor têm os seus caminhos aplanados por Deus. Olha o versículo 7. Acompanhe comigo o verso 7. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. A ideia literal aqui é a de que o Senhor é quem nivela o nosso caminho, nivela a nossa vereda. O Senhor é o nivelador de nosso caminho. Caminhos tortuosos, distantes de Deus, mas quando nos submetemos à autoridade da palavra, diante do Senhor, Ele nivela o nosso caminho. Observe o versículo 8. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. O profeta traz aqui uma declaração, faz uma declaração maravilhosa neste versículo. O Senhor deseja que seus filhos façam a sua vontade e o amem de todo o coração e que possam esperar com confiança nele. O profeta clama e apresenta o seu desejo por justiça no versículo 9. Olha o verso 9. Veja o que diz a palavra. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ah, irmãos, como desejamos isso em nosso país, não é? A nossa alma suspira por justiça, deseja ardentemente que os juízos do Senhor reinem na terra, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Mas olha o verso 10. No verso 10, o profeta fala da graça comum de Deus, evidenciada pelas bênçãos da natureza, na procriação, na saúde, na prosperidade. Mas ainda assim o perverso não vê. Olha o verso 10. Ainda que se mostre favor ao perverso, Deus manda chuva sobre bons e maus, sol sobre bons e maus. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então surge a mão do juízo de Deus. Olha o verso 11. Senhor, a tua mão está levantada. Às vezes nós interpretamos de maneira rápida a mão do Senhor estendida, levantada somente para abençoar. Não, mas é a mão do juízo. A mão do Senhor está levantada, mas nem por isso a vem, porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Irmãos, Deus estende a sua mão para abençoar, mas Ele também estende a sua mão para julgar. Se Deus pode levantar sua majestade por meio de favores, versículo 10, Ele também revela a sua majestade por meio de seu julgamento, versículo 11. Veja que o profeta diz: verão o teu zelo pelo teu povo. Dos versos 12 a 18, vamos caminhar. Dos versos 12 a 18 temos o clamor do profeta. E eu chamo a sua atenção para observar quantas vezes o profeta diz: Senhor, Senhor. Vemos isso aí em caixa alta no texto. Olha o verso 12: Senhor, concede-nos a paz. Olha o verso 13: Senhor, livra-nos da opressão de outros senhores. Verso 15: Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado, a todos os confins da terra dilataste. Temos aqui neste verso 15 uma promessa do chamado dos gentios. Observe que Isaías condena, mas ao mesmo tempo ele aponta a esperança. Neste verso 15 temos uma promessa do chamado aos gentios. Pense no quanto esta promessa deve ter confortado os homens piedosos ali, no cativeiro da Babilônia, quando liam a profecia de Isaías. De modo que, embora eles vissem o povo disciplinado, enfraquecido, diminuído ali no cativeiro, mas quando eles liam um versículo como este, o 15, Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado a todos os confins da terra, dilataste a tua obra. Irmãos, o profeta faz com que eles olhassem para o futuro. Então, contemplassem a promessa de que o povo seria aumentado de maneira que não apenas se tornariam inumeráveis, mas nações estrangeiras chegariam para o louvor do nosso Deus. Olha o verso 16. Senhor, novamente a expressão-chave, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. As aflições, irmãos, a disciplina do Senhor sobre o seu povo podem ser adocicadas pelo bom resultado que produz. E um dos resultados da disciplina do Senhor é nos levar a orar mais, a buscar mais o Senhor. Olha o final do verso 16. Vindo sobre eles a disciplina, a correção, e veio sobre a nação de Judá, Babilônia os levou cativos. Derramaram as suas orações. Irmãos, como precisamos orar mais em momentos de calamidade. Quando olhamos para este cenário atual e percebemos que Deus tem manifestado o seu juízo através desta pandemia, para a igreja do Senhor vem como uma disciplina do Senhor, uma correção. Então nós precisamos orar mais, sem cessar.
Olha os versos 17 e 18. Eu quero me concentrar no verso 20. Estamos passando mais rapidamente pelo texto. Versos 17 e 18. Temos uma metáfora da mulher grávida. Acompanhe. Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. O profeta diz que, como a mulher grávida, o povo se contorceu, mas para dar à luz o quê? Vento. Ou seja, temos aqui uma imagem de aflição, dores de parto. E o apóstolo Paulo falou dessas dores, não é mesmo? Nas suas cartas. Temos uma imagem de aflição, dores de parto e desapontamento, ou seja, demos à luz vento. Uma imagem da ineficiência dos esforços humanos. Mas no verso 19 o profeta menciona a ressurreição para levar o povo a um olhar de esperança. Percebe? Ele aponta o pecado, ele acusa, condena, mas vem um olhar de esperança logo em seguida. Olha o verso 19: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Ou seja, olhe para frente, aceite a disciplina do Senhor. Mas olhe para frente, temos aqui uma das poucas declarações explícitas da ressurreição do corpo no Antigo Testamento. Encontramos também em Daniel 12, 2, em Jó 19, quando ele fala, o meu Redentor vive. Despertai, exultai. O profeta alerta para o fato de que para haver uma ressurreição futura bem-aventurada, é preciso uma ressurreição espiritual presente. Então chegamos no versículo 20. Eu chamo a sua atenção para o versículo 20 e 21. É o desfecho do capítulo. Preste atenção neste versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira. O que seria este quarto? O que seria esse fechar as portas? Esconder por um momento? Seria um isolamento social? Como estamos vivendo nos nossos dias? Preste atenção. Neste versículo, o profeta exorta o povo de Deus a exercitar a paciência, a se calar, a suportar com moderação as aflições, a permanecer imóveis em oposição às tempestades violentas que pareciam dominá-los. Essa exortação era altamente necessária, pois o estado lamentável ao qual a nação foi posteriormente reduzida ao cativeiro babilônico exigiria essa postura. O profeta, portanto, leva o povo de Deus em meio às aflições, à disciplina, à calamidade, a um lugar seguro, lugar onde eles poderiam se esconder com segurança até a tempestade passar. Observe que ele diz, ele chama o povo de seu próprio povo, né? Ele diz assim: vai, pois, povo meu. Ele fala em nome de Deus e não em seu próprio nome. Entra nos teus quartos. Literalmente, o hebraico traz: entre na tua casa, encorajamos e fortalecemos nossos corações com uma firme crença e esperamos calmamente a calamidade passar. Assim como fez Abacuque, depois de Deus revelar a ele que os caldeus viriam, e eles eram terríveis.
Abacuque, então, afirmou no capítulo 2, por-me-ei na minha de vigia, ou seja, na minha câmara, no meu quarto. Eu vou esperar pacientemente pelo Senhor, vou suportar e vou aguardar em silêncio. Dizem os reformadores, interpretando aqui este versículo, irmãos, que Isaías dá uma ordem nesta passagem aos piedosos para perceberem que quando forem atacados por calamidades, por tempestades, por disciplina do Senhor, as quais nós não conseguimos muitas vezes resistir por nós mesmos, devemos então nos fechar em nossa câmara, em um lugar de aposentadoria, em um lugar reservado. A ideia literal é essa. Mas aí vem a pergunta, qual é este lugar? Seria o seu quarto na sua casa? Seria a sua casa? Este lugar seguro, preste atenção, é o Senhor, nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sim, o Senhor é a nossa câmara espiritual. Isaías não está falando de um lugar físico, ele está falando de um refúgio espiritual que é o Senhor. Observe a continuidade do versículo, ele é rico. Versículo 20, fecha as suas portas sobre ti. Isso se refere à firmeza, como se ele nos ordenasse a tomar boas medidas para não deixar nenhuma brecha para o inimigo. Feche bem as portas, pois em momentos de calamidade, em momentos de tribulação, o inimigo pode penetrar sorrateiramente em nossos corações, se lhe for permitida a menor entrada, se lhes for permitida uma brecha. Por isso a profecia diz, fecha as suas portas sobre ti. Olha o versículo, a continuidade. Esconde-te só por um momento. Isto é, espere pacientemente pelo Senhor, pois o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Espere, esconde-te, aguarde o Senhor em silêncio. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo, quando por ocasião do espinho na carne, e ele então clamou ao Senhor 3 vezes, pedindo libertação. E o Senhor disse a ele, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Senhor deseja nos fortalecer nesses momentos de calamidade, irmãos. Não há nada melhor para nós do que refugiar-nos com toda a humildade sob as asas do Senhor, para que sejamos por Ele colocados em uma câmara segura, que é o Senhor. O que o profeta ensina aqui neste verso 20 é que somos naturalmente impulsivos, apressados pela impaciência, quando não vemos que a assistência do Senhor, ao nosso ver, é imediata no nosso tempo. As aflições são, em nossa opinião, duradouras demais. Mas se as compararmos com a glória na eternidade, na qual possuiremos alegrias imortais, veremos que as aflições deste mundo não passam por um momento. Não é. Foi dentro desta mesma ideia que o apóstolo Paulo afirmou também aos Coríntios, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, Paulo também afirmou, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Mas o verso 20 termina assim, preste atenção, acompanhe em sua Bíblia. Até que passe a ira. Até que a indignação do Senhor passe. Enquanto o mundo é julgado, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é disciplinada. A palavra nos ensina que não nos acontece nenhum mal sem uma boa razão, mas quando somos testados, existe sim um princípio espiritual, um princípio teleológico, escatológico. Por isso Paulo afirmou, sabemos. E ele conclama os romanos a testemunhar com ele. Ele não diz, eu sei. Ele diz assim, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o capítulo termina com o verso 21. Vamos a ele. Temos aqui, no último versículo deste capítulo, uma descrição explícita do dia do juízo de Deus, do dia final. O profeta diz, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Eis que o Senhor sai do seu lugar. E eu me lembro aqui do Salmo 73. À semelhança do salmista, irmãos, muitas vezes uma inquietação nos acomete ao vermos os ímpios prosperarem, exercitarem sua ira, sem serem punidos aparentemente, e o aparente silêncio do Senhor não os impedindo. Porém, o profeta Isaías finaliza este capítulo, mostrando que o Senhor, na época oportuna, se cingirá por prestar assistência e por vingar os ferimentos que seu povo recebeu. Palavras duras neste verso 21. A ideia literal é, o Senhor sai, ou seja, aparece em público para prestar assistência e exercitar juízo. É por isso que a palavra nos recomenda, irmãos, a não nos vingar. Paulo, escrevendo aos romanos, ele deixa isso muito claro. Irmãos, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Existe um vingador que vai se levantar. Sem dúvidas, temos aqui uma imagem vívida do juízo de Deus. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Descobrirá o sangue, isto é, revelará os atos de violências, os assassinatos cometidos sobre ela. Muitos ocultos aos olhos humanos, mas não de Deus. Lembremos de que quando Abel foi assassinado por Caim, seu irmão, este primeiro assassinato, Gênesis 4, o Senhor então disse a Caim, onde está teu irmão? Então Caim respondeu, eu não sou tutor dele, acaso sou tutor dele? Não sei. Gênesis 4:10, diz a palavra. Então disse o Senhor, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então vem o verso 11. Preste atenção no verso 11 de Gênesis 4 e a conexão com Isaías 26, 21. Gênesis 4:11, disse o Senhor, és agora, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão que tu matastes. E agora o profeta Isaías diz, a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Ah, irmãos, que imagem nítida do juízo de Deus. Nessa passagem o Senhor apresenta em termos fortes o agravamento da culpa daqueles que vivem como se Deus não existisse. A terra poluída com sangue inocente, sangue dos mártires, que morreram por causa da perseguição da igreja. Esta terra embebeu este sangue, mas ela vai revelar este sangue.
Diz o salmista que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Salmo 116. O Senhor não permitirá injustiça. Injustiças não ficarão impunes no dia final. Dizem os reformadores, interpretando este verso 21, devemos, portanto, recordar este consolo e mantê-lo constantemente diante de nossos olhos, quando os inimigos matam os justos, zombam, ridicularizam, trazem todo tipo de indignação e crueldade. Espere em Deus, Ele vai vindicar. Deus finalmente fará saber que o grito do sangue inocente não foi proferido em vão, pois Ele nunca pode esquecer o seu próprio povo. Jesus, ao concluir a parábola do juiz iníquo, lembra? Lucas 18? Ele então disse assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então ele conclui: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 7 e 8. Irmãos, eu quero concluir esta mensagem. Quais lições podemos aprender com este capítulo 26 de Isaías, as lições finais? A primeira é que somente Deus é a nossa rocha. Devemos confiar nele em qualquer tempo e qualquer situação. Muito mais em dias como estes que estamos vivendo. Nele está a nossa esperança. Confie no Senhor. O Senhor é uma rocha eterna. Descanse em Deus. A segunda lição que eu quero destacar: existe uma bem-aventurança eterna reservada para o povo de Deus e uma punição eterna reservada aos ímpios. Espere o tempo de Deus. Terceira lição final: o Senhor conserva e preserva a fé daqueles cuja esperança está em Deus. É Ele que conserva a nossa fé. Quarta lição: a vereda do justo é aplanada pelo Senhor. Caminhos tortuosos, dificuldade de entender o futuro, para onde vai nos levar esta crise? Saiba que a vereda do justo é aplanada pelo Senhor. Ele haverá de aplanar o nosso caminho. Confie nele. Quinta lição: devemos suportar o dia mau com paciência, aguardando e esperando pelo Senhor, nosso único e suficiente pastor e protetor. Sexta lição: em meio às várias tempestades, as quais podem nos levar às angústias, devemos então nos fechar em nossa câmara espiritual. Qual é a nossa câmara espiritual? É o nosso quarto físico? Não, é o Senhor. É o Senhor. Mas se feche, sem dar brechas para o inimigo, feche bem as tuas portas. Sétima lição: em outras palavras, este precioso capítulo profético nos exorta a sermos pacientes na tribulação e a esperar pelo trabalho do Senhor. O Senhor trabalha por nós, irmãos, enquanto nós descansamos. Ele trabalha por nós. Oitava lição: o Senhor sai do seu lugar para punir os inimigos do seu povo. Todo o sangue inocente que foi derramado sobre a terra será vindicado pelo Senhor. Mas eu quero concluir voltando a este verso 20, não é? Quando Deus nos manda a entrar em nossos quartos e a fechar bem as nossas portas, Ele não está literalmente dizendo que devemos fugir e nos esconder dentro de nossas casas físicas em momentos de calamidade. O verso não é literal, mas apresenta um simbolismo apontando para uma verdade espiritual. Lembremos do início, essa parte da profecia é chamada de Apocalipse de Isaías. A verdade espiritual é: povo de Deus, refugie-se no Senhor. Ele é a nossa câmara
é o nosso quarto bem seguro. O chamado da profecia é para que o povo do Senhor seja obediente à palavra do Senhor, tenha esperança no Senhor e se refugie no Senhor. A ira do Senhor no seu julgamento é para os ímpios, não é para nós. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. A obediência ao Senhor é que nos conduz a Cristo, nossa única esperança. Ele nos protegerá na ira vindoura. Estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esperemos em Deus. Refugiemos o Senhor. Esse coronavírus que a humanidade enfrenta é um sinal da volta de Cristo. Sim, é um sinal. Porém, os elementos bíblicos sobre a volta de Cristo demonstram para nós que ainda faltam coisas preditas na palavra que o Senhor deixou para nós. Isso, obviamente, irmãos, não significa que Jesus não possa voltar agora em nossa geração. Ele é Deus. Mas significa que ao olhar para a palavra, em especial para as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim, 2 Tessalonicenses 2, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Preste atenção. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O mundo experimenta um sinal da volta de Cristo com essa pandemia, sim. Embora não seja um sinal final, é hora de nos refugiar no Senhor. É hora de obediência, irmãos. É hora de quebrantamento. É hora de nos entregarmos aos caminhos do Senhor. É hora de nos agarrarmos a Cristo, nossa única rocha. Quem saberá em que momento exato Jesus voltará? Nós não sabemos. Mas o conselho do profeta neste capítulo 26 é: refugie-se no Senhor. Corra para a câmara espiritual, para o seu quartinho espiritual, que é o Senhor, nosso refúgio e fortaleza. Como anda a sua câmara espiritual? Em quem você tem confiado nesses dias de provação? Refugie-se no Senhor, corra para o Senhor. Ele é uma rocha eterna. É Ele quem nos guarda. Que Deus aplique esta palavra na sua mente e no seu coração, e que nos nossos momentos de angústias possamos nos refugiar sempre em Deus, fechando bem as portas, não deixando brecha para o inimigo, e então descansaremos no Senhor. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que fala sempre ao nosso coração. Louvado seja o teu nome por esta palavra bendita que acabamos de meditar, que nos ensina, ó Deus, a refugiarmos em ti. Tu és a nossa câmara espiritual, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Ó Deus, que possamos nos refugiar em Ti. Não permitas que nada neste mundo possa brilhar mais do que o Senhor para nós. Que o Teu povo possa descansar em Ti. Tu és a nossa rocha eterna. Aplica na nossa mente e no nosso coração esta palavra, e que nos dias difíceis em que estamos inseridos e vivendo, possamos nos refugiar no Senhor, sem deixar brechas para o inimigo. Esta é a nossa oração, clamando por Ti, esperando em Ti, confiados em Ti, sabendo que no momento certo Tu haverás de nos conceder o livramento deste mal que assola a humanidade, e que possamos extrair lições preciosas estando refugiados no Senhor.
Fica conosco nos abençoando. No nome de Jesus. Amém.